Vai lá, Deus abençoe. Queridos irmãos, nós vamos dar uma sequência a uma série de mensagens que nós ministramos sempre nos meses de janeiro, que é uma série de mensagens, Tesouros de Davi. Lembra dessa série? Nós vamos dar sequência a essa série de mensagens, Tesouros de Davi. Ou seja, abre a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 19. Salmo de número 19. Amém? Todos encontraram? Para quem não encontrou, ou para quem teve dificuldade de encontrar, quero lembrar a toda a igreja que nós estamos aí com a nossa escola bíblica dominical a pleno vapor, e queremos contar com a presença de toda a igreja. Essa é uma ferramenta para nos aperfeiçoar na instrução do Senhor. Então, todos os domingos, 9h30 da manhã, nós temos aqui estudo bíblico, que vai nos capacitar a manusear a Bíblia, a folhear a Bíblia, a entender o que a Bíblia nos traz de revelação de Deus, e sobretudo, nos aperfeiçoar na vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, Salmo 19, esse belíssimo Salmo. E antes de lermos esse Salmo, eu quero te fazer uma pergunta, eu acho que já aconteceu com você. Você já passou por uma situação na qual você gostaria de conversar com uma pessoa e busca todas as formas e várias formas de se comunicar com essa pessoa, mas essa pessoa continua te ignorando? Experimentou isso alguma vez? Você se expressar, se comunicar e perceber que você está sendo ignorado. Isso é muito comum nos dias de hoje, né? Quanto mais nos dias de hoje. Tantas vozes no mundo, e as vozes que precisamos ouvir, muitas vezes não ouvimos. E assim é com Deus falando com o povo. E esse Salmo 19 mostra para nós claramente que Deus quer falar com você. Deus quer falar com o ser humano. Deus se revela a nós. Deus se expressa. Deus se revela. A questão é, estamos dispostos a ouvir? Você tem ouvido a voz de Deus? Esse salmo é um belíssimo salmo que vai nos expressar, que vai nos mostrar essa revelação de Deus. Vamos fazer essa leitura? Salmo 19. Vamos ler, eu lerei os versos ímpares e os irmãos, com boa disposição, os versos pares. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa.
Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Glória a Deus, amém, irmãos? Esse é um belíssimo salmo que virou até letra de canção. E que nós possamos mergulhar nesse salmo além da beleza da poesia. Que nós possamos compreender a profundidade e a riqueza da revelação de Deus por mim, por você, por nós. E respondermos a esta revelação de forma adequada ao nosso Deus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Não é o pastor Milton que vai falar contigo. Peça ao Senhor que seja o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Que essa palavra não volte vazia, mas que ela multiplique em sua mente, em seu coração. Que ela traga renovo, que ela traga fortalecimento, que ela traga transformação. E isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Te louvamos pelo teu povo, reunido neste lugar de adoração. Bendizemos o teu santo nome. E agora queremos ouvir a tua santa palavra, e que seja o teu Espírito Santo, ó Pai, a comunicar a tua palavra em nossas mentes e coração, a começar por mim, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Que sejamos tocados pelo teu poder, transformados pela tua graça e vivificados pelo teu Espírito. Pai, que a tua palavra não volte vazia e que ela venha moldar, transformar, renovar a nossa mente, para que vivamos, ó Pai, com a perspectiva, ó Pai, com a perspectiva do teu reino, para que vivamos, ó Pai, com a perspectiva dos valores do teu reino, e para que possamos, ó Pai, reagir, agir e viver nesse mundo conforme cidadãos do teu reino. Assim oramos, ó Pai, e te pedimos que possamos responder à tua revelação, ó Pai, de forma digna, responder à tua revelação com santo temor e santa disposição de nos alinharmos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, esse belíssimo salmo é um dos salmos que revela e que mostra claramente que Deus falou. Deus fala e Deus tem falado com todos os povos, de todas as línguas, de todas as culturas e de todas as épocas. Este é o pressuposto básico do cristianismo. Se Deus não falasse, se Deus não se revelasse ao seu povo, não haveria religião verdadeira, não haveria fé verdadeira, não haveria relacionamento verdadeiro. Só há a possibilidade de um relacionamento verdadeiro com o Deus Criador dos céus e da terra, porque Ele se revelou a nós. Se não fosse assim, não haveria nenhuma possibilidade. Como conheceríamos a sua vontade para as nossas vidas se Ele não se revelasse a nós? Como conheceríamos o próprio Deus se Ele não se revelasse a nós? E esse belíssimo salmo trata justamente da revelação de Deus. Ou seja, o livro dos Salmos é um livro profundamente teológico. Não é um livro de poesias, não é um livro somente de orações, é um livro profundamente teológico. E nós vamos explorar esses tesouros de Davi e aprendermos com Davi nessa noite, a reagirmos e a respondermos ao diálogo de Deus, à revelação de Deus, ao chamado de Deus, para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Deus quer falar com você, e Deus fala. Você está ouvindo? Este belíssimo salmo, ele consiste em 3 partes muito claras. Presta atenção. Dos versos 1 a 6, Deus se revela ao ser humano por meio de sua criação. É disso que Davi está apontando, está demonstrando. Deus se revelou ao ser humano por meio da sua criação, versos 1 a 6.
E agora dos versos 7 a 9, Davi demonstra como Deus se comunica com o ser humano por meio de uma revelação especial. Ele se revela de uma forma geral, por meio da criação, e agora ele se revela por meio de uma forma especial, por meio da sua lei, por meio da Torá, que significa ensino, instrução, por meio da sua lei. E dos versos 10 a 14, irmão, nós temos a influência dessas verdades. Que verdades? A revelação de Deus no caráter e na conduta dos filhos de Deus. Deus se comunica, e toda comunicação gera uma reação, toda comunicação gera uma influência. Os versos 10 a 14, Davi está demonstrando qual é a reação dele diante da revelação de Deus. Deus falou, Deus fala e Deus continuará falando. Ainda que não haja Bíblia, Deus continuará falando. Porque o nosso Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. Independente das nossas vaidades e desejos. Ele é o Rei do Universo. Amém, irmãos? Deus falou no passado através de sonhos, visões, aparições. E tudo isso está registrado no Velho Testamento. Nos últimos dias ele falou por meio de seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e o Verbo se fez carne. Deus fala por meio de Jesus Cristo. Isto registrado no Novo Testamento. Jesus é apresentado nas Escrituras como o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, a imagem de Deus encarnada. Quem vê o Filho, vê ao Pai. Deus usou de várias formas para se comunicar com os homens. E esse Salmo 19 revela duas dessas principais formas. A revelação geral, versos 1 a 6, por meio de toda a criação. O versículo diz aí: os céus proclamam a glória de Deus, um dia faz discurso para outro dia. Inicia dessa forma, Deus se revelando. Não é possível, ao admirar a natureza, ao olhar para o céu, para os astros, para as estrelas, olhar para tudo isso e pensar que tudo isso é fruto do acaso, é obra de um acidente cósmico. É necessário muito mais fé crer que todas as coisas existem por causa de um acidente, do que crer que existe um Deus criador de todas as coisas, que colocou cada coisa em seu devido lugar. Deus que pincelou cada coisa com criatividade e beleza. Deus se revela através da criação. Quando admiramos a criação, como admiramos a beleza da natureza, nós devemos refletir: há um Deus por trás de tudo isso. Há um Criador por trás de tudo isso. Em Romanos capítulo 1, verso 20, mostra claramente como a revelação geral, ou seja, a revelação de Deus por meio da criação, como ela cumpre esse propósito de revelar a existência de um Criador. Romanos 1, 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as características invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E por isso, irmãos, não há desculpa para dizer: não sabia que existe um Deus. O final do versículo diz assim: tais homens são por isso indesculpáveis. Não tem como, no dia do juízo eterno, qualquer ser humano falar: eu não sabia que existia um Deus. Porque a criação revela a existência desse Deus. Deus se comunica. Se vamos desprezar o comunicado de Deus, é outra história. Mas Ele está se comunicando através de toda a criação que o homem está destruindo por causa da ignorância do pecado. Deus continuará se comunicando através de toda a criação. Através das coisas criadas, podemos conhecer esses atributos invisíveis de Deus. Podemos perceber o caráter, sua majestade, sua glória, sua própria divindade. A natureza revela Deus de uma forma ampla. Mas o pecado corrompe a mente do ser humano. O pecado leva o ser humano ao absurdo de rejeitar o Criador e adorar a própria criação. Assim estamos vivendo hoje.
Os céus que nós contemplamos, meus queridos, o espaço onde está o sol e a lua, um vislumbre desse céu a olho nu, se for possível ainda hoje na cidade, né? Enxergar estrelas no meio da cidade, é o suficiente para imprimir no observador o senso da glória de Deus. E imprimir no observador aquela sensação, existe um Criador, não tem condições. Bem mais ampla, irmãos, é essa revelação quando os céus são explorados por telescópios, por viagens espaciais, não é? Eu já vi testemunhos e relatos de astronautas que quando foram ao espaço falaram assim, não tem como, é impossível, nós somos apenas um grão de areia no universo. Há uma força superior por trás de tudo isso. É só dar uma lida em revistas científicas, a gente vê esse tipo de afirmação. Com seu esplendor e ordem, os céus rejeitam a teoria de que não há um Deus. Rejeitam a teoria de que tudo foi feito por meio de um acidente cósmico. Toda a criação não é produto do acaso. É uma obra intencional de um Deus criador. E um Deus que sustenta essa criação. Deus fala a todos os homens por meio dessa revelação geral. Mas como não se bastasse, Deus também se comunica com todos os homens por meio de uma revelação especial. Os versos 7 a 9, Davi está destacando este tesouro da palavra de Deus, descrevendo essa revelação especial. Deus se comunica por meio da revelação geral, a criação, mas esse comunicado é um comunicado mais subjetivo, que depende mais do observador. No entanto, ele se revela também por meio de sua palavra, de forma clara, de forma inteligível, de forma precisa. Esta é a revelação especial, da qual Davi fala dos versos 7 a 9. Ou seja, nós temos na Bíblia uma revelação mais precisa, inteligível e completa da parte de Deus. Tudo o que você pensa saber sobre Deus foi extraído das Escrituras, da sua revelação, da sua palavra. Somente a palavra de Deus pode garantir uma compreensão exata de quem Deus é. Por mais que a revelação geral aponte para Deus, nós só vamos compreender a vontade, o caráter e aquilo que podemos esperar do Senhor através de sua revelação especial, sua palavra. Nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. A palavra de Deus nos ensina em 2 Timóteo 3, 16, 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebeu? Deus te criou e deixou um manual para que você fosse perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra dele, a palavra revelada. A Bíblia é a poderosa palavra de Deus que nos transforma. É o meio que Deus usou para falar claramente com os homens. É o meio que Deus quer usar para continuar falando com você, dia após dia. Então nós precisamos refletir nessas afirmações do salmista, dos versos 7 a 9. E à medida que olhamos para essas afirmações, e ele faz 6 afirmações dos versos 7 a 9, sobre a palavra de Deus, nós precisamos observar de forma profunda e arrebatadora que esta palavra, que é a descrição de como Deus derrama a sua graça, e a forma como a sua graça é irradiada e alcança cada necessidade espiritual e emocional daqueles que ouvem a sua voz. Isso é para aqueles que ouvem. É uma comunicação. Não é uma conversa unilateral. Não é uma pessoa falando sozinha. Deus quer falar com você, mas você precisa ouvi-lo para receber a sua graça, receber a sua direção, receber o seu ensino, receber a sua instrução, e assim será capacitado para viver uma vida digna de um filho de Deus. E Davi exalta a lei de Deus.
Olha no verso 7, por exemplo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É a primeira afirmação que ele faz a respeito da revelação especial de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A primeira expressão que ele utiliza aqui é Torá, que é traduzido por lei. Torá, irmãos, é a expressão utilizada para representar as Escrituras, identificando as Escrituras como instrução divina. Você quer ser instruído pelo Rei da criação? A palavra é o canal, é o caminho. Refere-se ao fato que a Bíblia é, na realidade, Deus ensinando a verdade à humanidade. Hoje em dia se diz que cada um tem a sua verdade. Isso é a maior mentira que Satanás inventou, que está contaminando o coração até de crentes. Só existe uma verdade, a verdade absoluta nas Escrituras. E é essa verdade que um filho de Deus precisa seguir, precisa ouvir, precisa corresponder. A Bíblia é um manual completo, que vai descortinar a lei de Deus para as nossas vidas. Ou seja, em outras palavras, a lei do Senhor para a vida humana. Aquele que criou é aquele que estabelece as regras, as leis, os preceitos, os princípios. Só quem cria tem esse poder. Nós fomos criados, Ele é o Criador. Amém, queridos? A lei do Senhor é essa instrução divina, que é completamente exaustiva e perfeita, e que tem esse efeito de restaurar a alma. A lei de Deus é a única que pode restaurar a alma. Efésios revela com muita clareza que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós fomos alcançados pela palavra de Deus e ali nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Amém, queridos? A lei de Deus, a palavra de Deus que tem poder para transformar, poder para vivificar, poder para trazer vida a quem estava morto, poder para trazer visão a quem estava cego pelos delitos e pecados. Essa é a lei de Deus. E tudo isso poderia ser utilizado nessa tradução de Torá para a lei de Deus. É o ensino, é a instrução, é a palavra que guia, é a palavra que alimenta. Quando Davi utiliza dessa palavra alma, do hebraico nefesh, que quer dizer vida, pessoa ou coração, está se referindo ao seu interior. Deus se comunica diretamente à sua consciência, à sua alma. Porque as mudanças que o Evangelho pode provocar não são mudanças externas, são primariamente e principalmente mudanças no interior, na alma do ser humano. Daí as externas acontecerão naturalmente. Nefesh, alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura o nosso ser. E esta afirmação é extraordinária. Significa que a palavra de Deus é completa e suficiente para converter corações, para transformar vidas, restaurar pessoas e nos conduzir rumo à perfeição. E a segunda afirmação que Davi faz, irmãos, desses versos 7 a 9, ainda no verso 7, ele afirma: o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria a quem? Aos simples. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho comunica a ideia de que as Escrituras se constituem e representam o testemunho de Deus. É uma testemunha divina. A Bíblia é uma testemunha de quem Deus é. E por que as Escrituras? Você poderia dizer, mas há um conflito de interesses, né? Você diria assim, a Bíblia dando testemunho de quem é o autor da Bíblia? Quem poderia dar testemunho de Deus? Ninguém, a não ser Ele mesmo. Ninguém criou a Deus, Ele é o que sempre foi e o que sempre será. Então Ele dá testemunho de si mesmo através de sua palavra. Não tem ninguém em pé de igualdade, no mesmo patamar que o Senhor. Por isso Ele se revela a nós, por isso Ele se apresenta a nós. É impossível que qualquer um outro desse testemunho dele, senão Ele mesmo. Queridos, a palavra traduzida por digno, ou justo, no sentido que mostra como é fiel, firme, digna de confiança,
a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor. Não é qualquer pessoa que está dando testemunho de si mesmo, é o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra. E essa palavra é segura, esse testemunho é seguro. Testemunho de Deus acerca de si mesmo. Você poderia dizer assim, eu conheço fulano, eu ponho minha mão no fogo por ele. Mas o fulano mais cedo ou mais tarde vai falhar, não é mesmo? O testemunho de Deus não tem falha, porque Deus não falha, Deus não muda, Deus não é inconstante e nele não há treva nenhuma. Por isso o testemunho do Senhor é fiel, é seguro. Esse versículo, vem essa palavra que também é traduzida por simples, ou em algumas versões inexperientes, poderia descrever, irmãos, uma porta aberta. Por que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos inexperientes? Então a palavra que foi traduzida por simples ou inexperientes, no hebraico dá um conceito, uma ideia de porta aberta. O que quer dizer isso? Você conhece algum crente que fala assim, eu sou um crente de mente aberta? Conhece alguém que já usou essa expressão, essa bobeira? Se você tem essa mania, não faz isso não. Porque para o povo judeu, se você falar isso para um conhecedor de Bíblia, ele vai falar assim, então fecha sua mente. Porque você é inexperiente, você é simples, você é um tolo. Isso que significa mente aberta nas Escrituras. É uma pessoa que não retém a palavra de Deus e que está sujeita a qualquer influência, qualquer coisa entra e sai, ou seja, não retém a palavra de Deus, mas qualquer coisa entra. Por isso, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Sabedoria para quê? Para retermos a palavra do Senhor e sabermos dizer não para as influências corrompidas pelo pecado, as influências desse mundo que está em trevas. Por isso a importância da palavra para nos amadurecer e nos tornar firmes no Senhor. Uma mente fechada no Senhor, uma mente que não se corrompe, uma mente que não negocia os valores e os princípios do reino. Uma pessoa que sabe quem é e a quem ela serve, que não é inconstante, não é instável, não é uma pessoa facilmente influenciável pelo mundo. Nós precisamos refletir sobre o quanto nós estamos sendo influenciados pela palavra ou o quanto nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Nós precisamos refletir nisso. Nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Nós precisamos de buscar essa sabedoria do Senhor, essa palavra do Senhor. E sabedoria no Antigo Testamento, irmãos, é definida como capacidade de tomar decisões corretas no viver diário. Isso é sabedoria nas Escrituras. Capacidade de tomar decisões corretas no viver diário. Decisões alinhadas com a lei de Deus. Isso é sabedoria. O que aponta para uma pessoa habilitada em todos os aspectos do viver santo. Ou seja, essa palavra não é para qualquer um, é para filho, é para filha. E a palavra do Pai vai nos capacitando para um viver em sabedoria, um viver experiente com o Senhor. O maior tolo de todos é aquele que conhece a verdade, mas não vive de acordo com esta verdade. Porque além de ser responsável pela desobediência, é duplamente responsável, porque sabia o que tinha que fazer e não fez. Então a verdadeira tolice é conhecer a palavra de Deus e desprezar a palavra do Senhor. Terceira afirmação que nós encontramos nesses versos 7 a 9, sobre a lei de Deus, a revelação especial. Os preceitos, a lei do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Essa terceira afirmação de Davi acerca das Escrituras vai descrever a palavra do Senhor como preceitos ou princípios divinos, que são retos, que vão alegrar e não trazer pesar. A palavra de Deus constitui-se em um conjunto de diretrizes, sim, regras, sim, para o viver. Mas essas regras, essas diretrizes, essas orientações não são pesadas e trazem paz ao coração,
trazem alegria no viver diário. A intenção da palavra aqui é que os preceitos de Deus ordenem a nossa caminhada, para que nós possamos caminhar, viver o viver diário de uma forma ordenada, uma forma sóbria, uma forma de bom senso. Esse é o propósito dos preceitos do Senhor. Aplanar os nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos. Porque já pensou se cada um vivesse segundo a lei do próprio coração? Caos. Nós já estamos experimentando esse caos, não é mesmo? O nosso coração inclinado ao pecado, corrompido pelo pecado. E a palavra do Senhor são preceitos que vão aplainar, alinhar os nossos caminhos. A vida caracterizada por verdadeira alegria, irmãos, é decorrente de andarmos de acordo com os princípios divinos. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quer experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável? Viva de acordo com esses princípios. Então nós teremos de fato paz com um reto juiz. Nós teremos de fato alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Aqueles que vivem de acordo com o caminho esboçado pelas Escrituras vão encontrar no Senhor a alegria completa. Porque afinal de contas, a única pessoa que importa agradar é Deus. E se eu agrado a Deus, logo meu lar será abençoado. Amém, irmãos? Quarta afirmação que o salmista faz: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha quanta riqueza, tesouros de Davi. E em 3 versículos, 7 a 9, quanta sabedoria, quanta profundidade. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa palavra mandamento retrata as Escrituras como ordem divina. Mandamento, somente um ser superior pode atribuir mandamentos. E quem pode atribuir mandamentos para a sua criação? Somente o Criador. As Escrituras retratam como Deus derrama sobre nós os seus mandamentos, apresenta a nós os seus mandamentos. Isso quer dizer que a palavra de Deus é absoluta, em autoridade, é imperativa e não é opcional. Fala para o irmão que está do seu lado aí, dá uma cutucada no seu irmão, na sua irmã. Não é opcional. Para filhos não é opcional. Lembra o filho bom e fiel? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Os mandamentos do Senhor, irmãos, não tem opção, não tem discussão. A Bíblia não é um livro de sugestões de Deus para a igreja. Ela contém mandamentos divinos, não abertos à negociação, à disputa. E essas exigências, diz o salmista, são límpidas, no sentido de serem claras, transparentes. Os mandamentos divinos são lúcidos, fáceis de entender, fáceis de compreender e fornecem um direcionamento claro. Já conversou com uma pessoa que não sabia se expressar e que você não sabia o que ela queria de fato de você? Deus não é assim, Ele é claro na sua comunicação, Ele se expressa com clareza. Assim são os mandamentos do Senhor. Quando uma pessoa nasce de novo, como é o nosso caso, em Cristo Jesus, muitas coisas obscuras se tornam claras. Isso é porque a palavra de Deus ilumina os olhos. A palavra de Deus ilumina os olhos. Muita coisa se torna clara. As coisas confusas da vida se tornam compreensíveis. Está faltando luz nos olhos? Isso, pela lógica, se falta luz nos olhos, falta meditação na palavra. Porque é a palavra que traz luz nos olhos. Traz iluminação, entendimento, bom senso, direcionamento. A palavra de Deus é suficiente para a salvação, para a transformação total do nosso ser interior e, por consequência, do nosso ser exterior. É fonte de habilidade em todos os assuntos do nosso viver. Você quer ser um profissional excelente? Siga a orientação da palavra de Deus. Você quer ser um cônjuge, um pai, um filho, um irmão, uma irmã
excelente? Siga as orientações da palavra de Deus. Você quer ser um servo excelente? Um ministro de Cristo que não envergonha? Siga as orientações da palavra do teu Senhor. Queridos, a quinta afirmação que o salmista faz é: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O temor do Senhor é límpido. O substantivo utilizado aqui para temor traz uma ideia de um paralelismo que se refere às Escrituras como condução. Temor, irmãos, não é só respeito, não. É realmente entender a autoridade absoluta que tem todo o poder. Traz essa ideia: o temor do Senhor é límpido. Eu não posso brincar com o reto juiz, porque Ele é justo. Ele não faz curva. A palavra dele não faz curva. Ele não é indulgente com o pecado do ser humano. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E como manual de adoração, a Bíblia é límpida para nos ensinar esse temor do Senhor. E o temor é o princípio de quê? Da sabedoria. O salmista reconhece isso. As palavras do Senhor, Salmo 12, 6 fala assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Queridos, o caminho de nos relacionarmos com o Senhor é reconhecermos a sua palavra, reconhecermos a facilidade que temos para sermos desobedientes e nos alinharmos rapidamente com o Pai. Nós jamais encontraremos na palavra de Deus uma afirmação errada acerca do que é certo ou errado. Tudo é transparente, é absolutamente límpido e imaculado. A palavra de Deus é fonte perfeita para todos nós. Você já se colocou naquelas encruzilhadas da vida, nas quais você precisava dar uma resposta, tomar uma decisão rápida? Muitas vezes nós ficamos inseguros e ficamos sem saber para onde ir, não é mesmo? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Guie-se na instrução da palavra do Senhor. Alimente-se dessa palavra, para que nessas bifurcações e encruzilhadas da vida, você não erre o caminho a escolher, mas as suas escolhas estejam alinhadas com essa palavra, com esse temor. Qualquer pessoa vivendo em qualquer época da história, em qualquer cultura, em qualquer clima, em qualquer época, vai descobrir nas Escrituras que elas são perfeitamente aplicáveis em sua vida. Não tem esse negócio de ter que atualizar as Escrituras. Elas são perfeitamente aplicáveis em qualquer época ou contexto ou situação. A palavra do Senhor é viva e eficaz e permanece para sempre. Estamos ouvindo Deus falar conosco? Sexta afirmação, a última afirmação que o salmista faz nesses versos: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente o quê? Justos. Com Deus não tem esse negócio de 2 pesos e 2 medidas. Os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. A palavra juízos, irmãos, está apontando as Escrituras como um veredito divino. As Escrituras podem ser enxergadas como um veredito de um juiz. Não é uma brincadeira. Não é um livro qualquer. Essa frase vai projetar Deus como juiz de toda a terra. As Escrituras são um pronunciamento desse juiz. São um pronunciamento desse tribunal divino. Esses juízos são verdadeiros. E há uma importância incalculável nessa simples afirmação: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Sofonias 3, verso 8 diz assim. Você lembra desse livro na Bíblia, Sofonias? Você lembra? Você já leu quantas vezes esse livro? Mas lá em Sofonias 3, 8 diz assim: portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que me levantar
para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Só quem pode afirmar isso é o dono da terra, é o juiz de toda a terra. E esse juiz deu essa sentença: esperai por mim, o dia que eu me levantar do meu trono, toda a terra será julgada. Por isso se diz, irmãos, que estamos vivendo no tempo da graça. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque o dia que Ele se levantar do seu trono, vai ser o dia do juízo. Deus está chamando, Deus está falando, você está ouvindo? No momento em que esse resto juiz chamar a humanidade para uma vida de retidão em Jesus Cristo, chamar a humanidade para o juízo final, diante do seu trono branco, não haverá mais espaço para desculpas, respostas vazias. Não sabia que havia um Deus, não te conhecia, não haverá mais espaço, porque Ele se revelou em toda a criação, Ele se revela em Jesus Cristo, Ele se revela em sua palavra. E eu e você precisamos ter a atitude correta diante dessas revelações. E que atitude nós precisamos ter diante da revelação de Deus? Versos 10 a 14 tratam dos efeitos dessa revelação na vida de um filho. Não é na vida de qualquer um não, na vida do filho. A primeira reação que afeta o nosso senso, que nos afeta diante das revelações de Deus, irmãos, é um senso de valor. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. A primeira reação que precisa ocorrer em mim e em você é um senso de valor. Meu querido e minha querida, caiu um lenço aqui na mesa. Qual tem sido o seu senso de valor em relação às Escrituras? Qual é o lugar das Escrituras no seu dia a dia? Davi entendeu o valor e o lugar das Escrituras na vida dele. Por isso ele afirma: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel. Senso de valor. Ouro depurado, irmãos. O ouro é considerado algo de grande valor para o ser humano, sim ou não? Quem gostaria de ter umas barras de ouro em casa? Todos nós, não é mesmo? Mas as riquezas espirituais obtidas ao seguir os preceitos de Deus são muito superiores ao ouro depurado. A palavra de Deus tem muito mais valor do que os bens materiais. O mel, que é uma das substâncias naturais mais doces e prazerosas ao paladar, para o hebreu era símbolo de tudo que era agradável ao paladar. Ainda mais doce para a alma são os mandamentos de Deus. Nós podemos até enjoar do mel, mas da palavra de Deus nós jamais vamos enjoar, jamais vamos nos fartar, porque ela sempre se faz nova, sempre se renova em nossa mente, nossa consciência. Existe algo mais doce, existe algo mais precioso na sua vida que a palavra de Deus? Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes, em guardá-la. Para o salmista, a lei de Deus não era pesada, não era um jugo. E diante disso, o salmista expressa o principal efeito que a palavra de Deus deve causar em nossas vidas. Primeiro é senso de valor, mas a palavra de Deus também deve causar em mim e em você. E ele expressa isso no final do Salmo 19, após reconhecer a revelação de Deus na natureza, na lei do Senhor, e o valor dessa palavra em sua vida, ele não teve outra atitude senão arrependimento e consagração. Essa é a outra atitude que a palavra de Deus precisa despertar em nós: arrependimento e consagração. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Verso 12 ao 14. Absolve-me das que me são ocultas.
Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Muitos cristãos são atormentados pela culpa. Muitos se preocupam que possam ter cometido algum pecado que ofendesse a Deus. Muitos se preocupam com pecados que não tiveram intenção de fazer, ou com intenções egoístas, que falharam em colocar inteiramente seu coração na obra do Senhor e negligenciado a vontade do Senhor. Muitos se preocupam com essas coisas. E a culpa, irmãos, ela tem um papel na vida do cristão, que é nos fazer reconhecer que somos pecadores e nos voltarmos para Cristo. A culpa na vida de um cristão, ela nos faz reconhecer que somos pecadores e deve nos conduzir de volta a Cristo, de volta à comunhão com o Pai. E em Jesus Deus perdoa. E o salmista está falando das faltas. As faltas que significa errar inadvertidamente. Ou seja, a palavra de Deus traz os seus preceitos, os seus princípios, e muitas vezes nós vamos errar inadvertidamente, desapercebidamente. Você vai falhar sem nem perceber que falhou. Em muitas orações a gente fala assim, né? Perdoa os pecados que me são ocultos, ou os pecados que eu nem me lembro, ou os pecados que eu não conheço. Você já usou essa expressão alguma vez? Porque nós temos consciência, irmão, das nossas falhas. Nós temos essa consciência. E aqui quando ele fala da falta, ele está mostrando exatamente essa consciência do seu ser. Deus se revelou e eu sou um miserável pecador, ai de mim. Ele tem uma reação parecida com a reação do profeta Isaías. Lembra da reação do profeta Isaías? Quando tem um encontro com o Senhor, ai de mim, criatura de impuros lábios. Quando nós estamos diante de Deus, nós só podemos nos arrepender, irmãos, e buscar por consagração. Não tem outro caminho, não tem outra resposta, não tem outra reação. Que as palavras do meu coração, né, da minha boca sejam agradáveis. E o salmista está encerrando com essa expressão no verso 14. Uma oração, que Deus aceite os seus pensamentos, aceite suas palavras, e ao mesmo tempo que sejam puros pensamentos e palavras, todos os dias, a cada dia. Ele ora ao único que realmente pode apagar o peso de todo pecado e culpa. O Redentor, o Libertador. E Deus Filho, Jesus Cristo, é o nosso Redentor, é o nosso Libertador. Amém, queridos? Por isso a culpa tem esse valor na vida de um crente. Eu reconheço o meu estado de pecado, mas também reconheço que tem um Redentor. E o pecado não pode me afastar mais do que a quebra da comunhão. Eu preciso abandoná-lo e voltar rapidamente, porque eu tenho um Redentor em Cristo Jesus. Não há peso que pese sobre nós, porque Jesus Cristo tirou todo o peso. Amém, queridos? Deus, através de sua palavra, quer nos transformar para melhor, para fazermos que sejamos aquilo para o qual Ele nos criou para sermos, irmãos. Deus quer que entendamos que somos pecadores, sim. E entendendo isso, Deus nos chama para o arrependimento, para uma nova vida de comunhão com Ele. Davi, ao entender a revelação geral e especial de Deus, Davi, ao contemplar Deus em toda a criação e a contemplar Deus na lei, na Torá, ele temeu, ele tremeu, ele percebeu o valor da palavra de Deus, ele se constrangeu em seu íntimo e buscou consagração ao Senhor. Deus, assim como fez com Isaías, que o purificou e passou a usá-lo como profeta, quando Isaías vislumbra a glória de Deus, Deus quer fazer o mesmo comigo e com você. Mas nós precisamos reconhecer o valor da palavra de Deus, nos alinharmos cada vez mais com ela,
reconhecemos os nossos pecados, nos arrependendo e nos consagrando dia após dia com cada vez mais intensidade. Porque Deus quer falar conosco. E Deus tem um propósito na vida de cada cristão. Esse propósito, o principal é testemunhar quem Deus é em nós e através de nós. A revelação de Deus a nós, irmãos, implica em arrependimento, implica em consagração. Esse é o padrão. Você não vê na Bíblia nenhum profeta pulando e saltitando na presença de Deus, é se prostrando, reconhecendo: sou um miserável pecador. Arrependimento e consagração. Essa é a reação diante de um Deus todo-poderoso que se revela a nós. Deus tem falado conosco através das Escrituras. Como temos respondido? Davi respondeu com senso de valor. Davi respondeu com arrependimento e consagração. Como você tem respondido? A palavra do Senhor. Deus se comunica. Ele te chama para que você o conheça cada vez mais, e para que respondamos a Ele adequadamente. Deus tem falado. Como temos reagido? É na palavra de Deus, irmãos, que nós encontramos salvação e santificação. É na palavra de Deus que nós encontramos sabedoria para o viver diário. É na palavra de Deus que nós encontramos uma forma de viver na alegria do Senhor, em meio a todas as provações da vida. É na palavra de Deus que nós encontramos luz para iluminar as coisas obscuras da caminhada. É na palavra de Deus que nós encontramos uma fonte permanente de vida, que jamais muda. É na palavra de Deus que nós encontramos a verdade absoluta, a única que importa para mim e para você. Existe apenas um meio de ouvir a Deus com segurança. Você já sabe qual é? Na palavra do Senhor. Medite nela, de dia e de noite. E a aplicação que eu quero propor para os irmãos nessa noite, que está em plena sintonia com o Salmo 1:1. Mais que feliz é o homem ou a mulher que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Irmãos, nós precisamos colocar a palavra de Deus em nossas vidas no lugar de supremacia, no lugar de destaque. Nós precisamos meditar nas Escrituras todos os dias, de forma constante, com qualidade. E que nesse ano de 2023, irmãos, nós de fato possamos meditar nessa palavra e dia após dia não nos permitir deixar de saborear essa palavra que é mais doce que o mel e que tem mais valor do que o ouro depurado. Se exponha à voz de Deus. Se comprometa em se relacionar com o seu Deus por meio de sua palavra, porque Ele falou, Ele fala e Ele continua falando por meio de suas Escrituras. Amém, queridos? Guarda essa aplicação no seu coração. E por mais que nós já saibamos disso, mas nós precisamos praticar isso. Qual tem sido o lugar de destaque nas Escrituras na minha vida pessoal? Não adianta olhar para o cônjuge e falar: mas o meu cônjuge não me chama para ler a Bíblia. Não, é você com Deus. Você tem tido tempo? Desenvolva um ritmo de vida que te permita buscar mais a Deus do que buscar as coisas desse mundo. Desenvolva um ritmo de vida que te permita tempo de qualidade para buscar a Deus na meditação em sua palavra, porque Ele se comunica conosco. Nós é que não estamos ouvindo adequadamente. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Qual tem sido o lugar das Escrituras no seu dia a dia, nas suas decisões, na sua tomada de escolhas? Qual tem sido o lugar da palavra de Deus? Ore ao Senhor nesse momento. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ó Pai, embora tenhamos entendimento intelectual
e muitas vezes meramente superficial do valor da sua palavra. Muitas vezes não damos, ó Pai, o devido valor e atenção, e não dedicamos tempo suficiente para nos expormos ao chamado do Senhor, à palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós e coloca em nossos corações uma firme disposição de meditarmos a Tua palavra como um alimento diário, assim como bebemos água, assim como tomamos café da manhã, assim como almoçamos, que a palavra do Senhor tenha lugar de destaque e primazia em nossas vidas, porque é o alimento para as nossas almas, é o alimento para a nossa fé, é luz para os nossos olhos. Ajuda-nos nessa caminhada e desperta aquele que dorme. Ó Pai, desperta o Teu povo, para que sejamos os homens e as mulheres do livro, para que sejamos, ó Pai, de fato testemunhas da Tua revelação na terra. O Senhor se revelou a nós, e que nós saibamos compreender a Tua palavra e viver na dimensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos?